Oi, boa tarde a todos, meu nome é Remo, bem-vindo a essa aula e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é a permeabilidade e quais são os tipos de transportes que ocorrem dentro da célula. Bem, bora começar então a aula, a gente falando um pouco sobre a permeabilidade seletiva. A membrana plasmática ela possui uma permeabilidade seletiva. Isto é, ela permite que algumas substâncias atravessem com mais facilidade do que outras. A capacidade da célula em distinguir as suas trocas químicas com o ambiente é fundamental para a vida, e é a membrana plasmática e seus componentes moleculares que vai tornar a seletividade possível. Existe dentro das células um tráfego de pequenas moléculas e íons que atravessam a membrana plasmática em ambas as direções e é constante. Por exemplo, açúcares, aminoácidos e outros nutrientes, elas entram dentro da célula e os produtos dos resíduos metabólicos saem da célula através dessa membrana plasmática, essa membrana seletiva. As células elas podem também absorver o oxigênio e depois do uso delas dentro da respiração celular, ela vai liberar o dióxido de carbono. Então, para você entender um pouco mais o que é a permeabilidade seletiva, é que ela vai deixar que algumas coisas entrem dentro da célula, vai evitar que algumas não entrem por X motivos, e ela vai liberar, deixar sair algumas outras coisas. Então, a permeabilidade seletiva é a capacidade que ela tem de escolher o que vai entrar e sair da célula. E só deixar muito claro que isso é fundamental para a vida. Se as células não fossem capazes de fazer isso, não existiriam células e, bem, não existiria a vida. Tá, agora eu vou falar para vocês um pouco mais sobre os tipos de transportes que ocorrem dentro das células. Pode existir o transporte passivo e o ativo. No caso, o transporte passivo ele pode ser a partir da osmose ou da difusão facilitada. No transporte passivo, o que ocorre é que sempre ele trabalha a favor do gradiente, no sentido de igualar as concentrações nas duas fases da membrana e ela não envolve nenhum tipo de energia. Ou seja, ela tenta equilibrar o número de partículas solvente por volume. A osmose ela não é influenciada pela natureza do soluto, mas pelo número de partículas. Quando duas soluções contêm a mesma quantidade de partículas por unidade de volume, mesmo que não sejam do mesmo tipo, exercem a mesma pressão osmótica e são isotônicas. Caso sejam separadas por uma membrana, haverá um fluxo de água nos dois sentidos de modo proporcional. Quando se comparam as soluções de concentrações diferentes, a que possuem mais soluto e, portanto, maior pressão osmótica, é chamada de hipertônica, e de menor concentração de soluto e menor pressão osmótica de hipotônica. Separadas por uma membrana, há maior fluxo de água da solução hipotônica para a hipertônica, até que as duas soluções se tornem isotônicas, ou seja, ela sempre tenta encontrar um equilíbrio. Se ela é isotônica, é porque ela está equilibrada. Se ela é hipertônica, é porque existe maior pressão osmótica e menor concentração de soluto. E quando é menor concentração de soluto e menor pressão osmótica, ela é hipotônica. Aqui a gente tem uma pequena foto para poder mentalizar um pouco melhor, que é, na primeira, a gente pode ver que ela é isotônica porque a célula, a mesma quantidade de água que entra na célula, sai pela célula, então ela sempre tem um equilíbrio. Quando ela é hipotônica, significa que vai entrar muita água e pouca água vai sair. E quando ela é hipertônica, pouca água vai entrar e pouca água vai entrar para muita água que está saindo da célula. Bem, agora falando um pouco sobre a difusão. Ela consiste da passagem das moléculas do soluto do local de maior para local de menor concentração, até estabelecer um equilíbrio. É um processo lento, exceto quando o gradiente de concentração for muito elevado ou as distâncias percorridas forem curtas. A passagem de substâncias
através da membrana se dá em resposta ao gradiente de concentração, ou seja, a velocidade da difusão facilitada não é proporcional à concentração da substância. Aumentando a concentração, atinge um ponto de saturação, a partir do qual a entrada obedece à difusão simples. Isso sugere a existência de uma molécula transportadora chamada permease. Quando todas as permeases estão sendo utilizadas, a velocidade não pode aumentar. Como alguns solutos diferentes podem competir pela mesma permease, a presença de um dificulta a passagem de outro. Tá, continuando. Certas substâncias entram na célula a favor do gradiente de concentração e sem gasto energético, mas com uma velocidade maior do que é permitida pela difusão simples. Isso ocorre, por exemplo, com a glicose e alguns aminoácidos e certas vitaminas. Aqui nessa foto, à da direita, a gente pode ver que a foto representa o meio extracelular, ou seja, fora da célula, o meio intracelular, parte de dentro da célula, e no meio vai estar a membrana plasmática, na qual esses corpos laranjas que a gente pode observar são as permeases. E o que elas fazem? Elas pegam uma partícula de cada vez, pegando uma de fora, botando para dentro, e uma de dentro, botando para fora, sempre tentando ter esse equilíbrio, como eu já tinha comentado antes. Agora falando sobre o transporte ativo. Nesse processo, as substâncias são transportadas com gasto de energia, podendo ocorrer do local de menor para maior concentração, contra o gradiente de concentração. Esse gradiente pode ser químico ou elétrico, como no transporte de íons. O transporte ativo ele age como uma porta giratória. A molécula a ser transportada se liga à molécula transportadora, como uma enzima se liga ao substrato. A molécula transportadora gira e libera a molécula carregada no outro lado da membrana. Logo que ela solta, ela vai girar novamente, voltando à posição inicial. Esse é um exemplo que ocorre na bomba de sódio e potássio, que se liga um íon de sódio na face interna da membrana e libera na face externa. E ali se liga a um íon de potássio e libera na face interna. A energia para transportar o ativo vem da hidrólise do ATP. Então, se vocês olharem aqui, o que eu falei praticamente é um resumo dessa imagem, que primeiro o soluto vai entrar dentro da célula, vai ocorrer a hidrólise do ATP, que vai soltar um átomo de fósforo e vai liberar ADP. Uma vez que isso ocorra, a proteína transportadora vai girar, vai liberar o soluto lá de fora, e depois o potássio ele vai entrar e depois ela vai girar novamente, soltando para dentro da célula. Aqui a gente tem uma pequena foto que é um resumo em tudo que eu tinha dito antes sobre o transporte passivo e o transporte ativo. Só para deixar claro qual é a grande diferença entre o transporte passivo e o transporte ativo, é que no transporte passivo ela vai tentar encontrar um equilíbrio, mas sem gastar energia. Dentro do transporte ativo, ela vai gastar energia, ela vai gastar ATP, que vai acontecer uma hidrólise do ATP, que vai liberar um átomo de fósforo e depois vai liberar o ADP, para poder realizar a função de transporte de soluto. Tá, agora antes de acabar a aula, eu gostaria de comentar para vocês sobre o que é a endocitose. A endocitose é um processo pelo qual as células vivas ativamente absorvem materiais através da membrana celular. Em outras palavras, é a entrada de substâncias em uma célula por englobamento das partículas pela membrana celular. Ou seja, seria a membrana celular que iria englobar, vamos dizer esses tais materiais, na qual ele pode ser dividido em dois tipos, que pode ser o pinocitose ou a fagocitose. Na pinocitose, as vesículas de pequenas dimensões e a célula ingere moléculas solúveis que, de outro modo, teriam dificuldades em penetrar a membrana. Esse mecanismo não envolve gasto de energia e é muito seletivo para certas substâncias, como os sais, aminoácidos e certas proteínas. Todas elas são solúveis em água.
Esse processo você tem que imaginar que é muito importante, por exemplo, para a medicina, porque se a gente tiver um estudo mais aprofundado nisso, a gente pode tentar criar tratamentos de grupos de células na qual a gente usaria, a gente diluiria numa solução um indutor de hipnossitose para essa célula, na qual poderia ser a albumina, fazendo com que a substância siga a albumina até o interior da célula. E aí, depois que ela chega dentro da célula, uma vez que ela esteja dentro da célula, ela desempenha sua função normal, sua função desejada. Tá, e antes de a gente acabar a nossa aula, eu gostaria de falar sobre o último tema, que seria a fagocitose, que é um processo muito parecido com pinocitose, sendo a única diferença dela é que o material envolvido pela membrana não está diluído. Ou seja, enquanto a pinocitose é um processo comum a quase todas as células eucarióticas, muitas das células pertencentes a organismos multicelulares não afetuam a fagocitose, sendo esta afetuada por células específicas. Por exemplo, nos protistas é muito frequente, porque é uma forma de ingestão de alimentos. Por exemplo, outro exemplo que eu posso dar é o som dos glóbulos brancos, que utilizam esse processo para envolver materiais estranhos como bactérias ou até outras células danificadas Dentro da célula fagocítica, enzimas citoplasmáticas são secretadas para a vesícula e degradam o material até estar com uma forma inofensiva. Ou seja, ela vai envolver esse corpo estranho, vai liberar um monte de enzima para poder degradar esse material, ou seja, destruir ou decompor esse material, para depois ela ficar uma forma inofensiva para a célula. Bem, gente, essa foi minha aula, muito obrigado. Qualquer dúvida pode botar nos comentários aqui abaixo. E bem, muito obrigado.